Minuto Sabedoria. Oferecimento Constru Center. Tudo em material para construção e a facilidade nas negociações. Alto Posto Dois Irmãos. Abastecendo com segurança. Planeta dos Ferros. Tudo em ferragens em geral. Moreira Empreendimentos. A decisão certa para bons negócios. Já estamos de volta para trazer a nossa mensagem, uma reflexão para que você possa buscar um pouquinho em Deus sobre a Semana Santa, né? Nós vamos falar hoje sobre o julgamento de Jesus. Amanhã é sexta-feira. É um dia de profundo respeito, um dia para reflexão, onde comemora a data em que Jesus foi julgado, condenado e crucificado. Interessante que ele aceitou morrer para nos salvar os pecados dos homens aqui na terra. A história do personagem mais conhecido e misterioso de todos os tempos, a história de Jesus, ela modificou toda a história, porque Jesus ele foi executado a mando de quem? A mando dos romanos ou das autoridades judaicas, né? Por que Jesus passou por dois julgamentos? Foram formalmente legais. Jesus ele cometeu algum crime em cima disso? Não. A crucificação era a pena a ser imposta. E hoje nós vamos fazer aqui uma análise jurídica do julgamento de Jesus através de um viés histórico. O julgamento de Jesus foi, sem dúvida, o maior escândalo judicial da história da humanidade. Jesus Cristo ele não deixou nenhum registro de próprio punho. As fontes a sua história são principalmente os evangélicos canônicos, fontes da Bíblia Sagrada de fé e fé pelo que Jesus representa. Jesus ele foi um revolucionário, ele foi acusado e processado, executado como um devido, digamos assim, a sua pregação radical. Ele foi condenado por Pôncio Pilato e crucificado. A forma mais terrível de pena capital da época. E qual era o motivo da sua condenação? Ele foi exibido pelos romanos no alto da sua cruz como a sua reivindicação de ser o rei dos judeus. E para os poderosos daquela época, ele passou a significar uma ameaça à ordem social. Jesus ele moveu multidões, ele deixou inúmeras mensagens de sabedoria, deixou inúmeras mensagens de amor ao próximo. Jerusalém era a capital da Judéia, a terra santa dos judeus, onde estava o templo. E ali era o centro da vida econômica e religiosa, né? E a base jurídica do povo hebreu era o Torá, né? E aqueles juízes aplicavam do direito que compunha o Sinédrio, né? Jerusalém era o domínio do Império Romano. O poder jurídico era celebrado ao governador por transmissão do imperador. E na época de Jesus, o governador era Pôncio Pilatos. Jesus ele passou por dois julgamentos, um religioso e outro perante ao Sinédrio, né? E o outro ao político. E frente a Pôncio Pilato e Roma, as acusações religiosas no direito hebraico eram as que ele tinha feito blasfêmia, né? Profanar o sábado e ser um falso profeta. Porém, estas de nada valiam perante Roma, visto que não violavam o direito romano.
E ao levar Jesus para o seu segundo julgamento, era preciso novas acusações políticas, né? Que seria a sedição, a subversão contra qualquer autoridade constituída, a revolta, né? Motim, perturbação da ordem pública. Foi acusado de desordem, do rebuliço de declarar ser rei e incitar o povo a não pagar os impostos a César. A prisão de Jesus ela aconteceu na noite de quinta-feira, véspera da grande festa de Páscoa do Senhor, e ambos os julgamentos eles foram permeados de ilegalidades processuais. E na noite do seu julgamento, todo o conhecimento que os juízes do direito possuíam sobre a legalidade foram desprezados, né, em face da vingança contra Jesus. E Jesus ele foi preso sem culpa, ele foi acusado sem indícios, ele foi julgado sem testemunhas legais e foi condenado a uma pena errada ao crime que era acusado. E naquela época a ira dos poderosos crucificou Jesus. Jesus ele era inocente e o Estado sempre se fez poder, né? O poder sempre fez vítimas ao longo dessa história que a gente conta do dia a dia, porque inúmeras pessoas já foram exterminadas pelo poder. São lutas de cidadãos, né? Cidadãos desarmados, batalhas pela justiça social e geralmente guerras de paz contra a injustiça do Estado, né? E muitas vezes as pessoas acabam se tornando mártires, né? Alguns nomes jamais serão conhecidos porque ficou no cenário do obscuro. E a justiça, né, às vezes está de olho vendado, sim, não pela sua imparcialidade, mas os olhos vendados para, digamos, em algumas situações são manipulados todos os atos, todos os procedimentos necessários com o propósito de legalizar o fim escolhido pelo poder. Então Jesus, naquela época, ele foi morto e ele morreu para nos dar vida. Então, quando você vê uma cruz, a gente tem a lembrança de que Jesus morreu na cruz, mas hoje ele está vivo, ele está aqui e ele está lá. Que nós possamos fazer essa reflexão durante toda essa Semana Santa, de dizer que aquele homem morreu por nós para nos dar vida e vida em abundância. Que nós possamos fazer uma reflexão ativa todos os dias das nossas vidas. E com essa mensagem que nós terminamos hoje o nosso programa, que Deus abençoe e que a cada dia se renove na sua vida as bênçãos do Senhor. Minuto Sabedoria. Oferecimento Constru Center. Tudo em material para construção e a facilidade nas negociações. Alto Posto Dois Irmãos. Abastecendo com segurança. Planeta dos Ferros. Tudo em ferragens em geral. Murira Empreendimentos. A decisão certa para bons negócios.